chegar. Agora a gente vai entrar nesse caso que é muito delicado, que é do Wesley Gonçalves. Eu não sei se é assim que se fala o nome, se eu falei errado, me perdoe, porque é um nome complexo aqui. Mas esse rapaz de 24 anos, que aconteceu com ele em janeiro de 2023, no Distrito Federal? Ele, que é um jovem autista, foi brutalmente agredido no Parque Ecológico de Águas Claras ao tentar defender o seu irmão mais novo, de apenas 12 anos, que era alvo de provocações. Durante a agressão, um dos autores, que na época tinha 17 anos, usou um canivete para arrancar o olho do rapaz, gente. Esse crime deixou, claro, que sequelas físicas e também psicológicas irreversíveis. Além de perder o olho, esse jovem precisou passar por cirurgia no nariz e enfrenta traumas que o tornaram agressivo, segundo o relato da família. Inclusive, uma prótese ocular que chegou a ser colocada ali acabou sendo rejeitada pelo organismo. Estamos falando desse caso porque os adolescentes responsáveis pelo crime, que tinham entre 13 e 17 anos na época dos fatos, respondem por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Mesmo com a gravidade da agressão, nenhum deles foi apreendido ou cumpriu pena até agora. A mãe da vítima diz aí que eles continuam soltos e que chegaram a ameaçar a sua filha depois do crime. E o julgamento estava marcado para ser iniciado nessa quinta-feira agora, às 2h30 da tarde, em Brasília. A família acompanhando aí com muita expectativa. A mãe, a Ueda Gonçalves, que segue clamando por justiça e por uma resposta do poder público. Um caso de arrepiar, coisa Horrível. de filme de terror, William. Nível de violência absurdo. E a gente trouxe aqui uma característica dessa vítima, com 24 anos, autista. E além da perda da visão, enfim, de todo esse trauma físico, o psíquico, que de acordo com a mãe é quase que irreparável. Queria que você contasse um pouco dessa peculiaridade, dessa condição como autista, como é mais difícil de passar por uma situação como essa, de compreender, não sei. Primeiro precisa entender assim, existe um termo, né, que é utilizado na psicologia, enfim, na neurociência, que é o TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, a gente tem níveis de pequenos traumas do tipo, saí ali, fui assaltado, e aí eu tenho medo de sair à noite, assim, em vez de eu ir andando, eu vou de carro, até traumas de guerra. Então, por exemplo, o cara ouve um rojão, ele pula debaixo da mesa, porque ele lembra e aquilo dispara um processo, né? Então, pessoas que sofrem esse tipo de violência, elas também podem desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático de falar assim, eu vou me fechar, e se alguém chegar perto, alguém pode arrancar o meu olho, pode acontecer alguma coisa muito grande quando alguém chega perto de mim. E a condição do autismo, ela ainda dificulta, porque a própria comunicação, que é o grande problema que o autista enfrenta, é de conseguir ter essa conexão, de conseguir até mesmo explicar o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Então, acaba sendo um trauma muito, muito forte. E lembrando que quanto mais... Ele tinha 24 na época do... 24, Ele 24. 24, né? Já era um jovem adulto aí. E lembrando que o trauma, quanto mais jovem, quanto mais novo, ele também tem mais impactos. Ou seja, o cérebro está muito propenso a tudo que o ambiente traz, de bom e de ruim, né? A neuroplasticidade. E isso acaba tendo um impacto muito maior do que uma pessoa, às vezes, de 40, 50 anos passar pela mesma situação, né? Então, quanto mais jovem, o trauma é maior. Tanto que nós todos aqui, quando a gente vai numa terapia, a gente volta em alguma coisa da infância, da adolescência lá que marca a nossa vida até hoje, né? Mas então, quando a gente fala, né? Porque, assim, esse crime foi cometido por adolescentes. Sim. Olha o nível de brutalidade, perversidade, crueldade, sadismo, De né? 13 a 17 anos. E até o problema que a gente estava falando agora, assim, quem cometeu o crime está solto ainda no menor de idade, é pior ainda, né? Porque ele não comete crime, né? Ele comete Ato crime infracional. análogo. Ato infracional infracional. análogo ao crime. E aí, mas quando a gente, independente do termo jurídico, aconteceu um crime, né? A pessoa sofreu aqui uma violência absurda, né? E quando a gente olha, William, quem cometeu essa violência é de cortar o coração. Porque nós não estamos falando de uma pessoa
madura, que já está ali, né, na linha do crime há muito tempo. Nós estamos falando de uma pessoa, uma delas tinha 13 anos, na época, outro 17, e olha o nível de sadismo, né? É perversidade, em cima de uma pessoa ali nitidamente vulnerável. Assim, então, e o William explica isso muito bem também, que é a questão da falta de empatia, né? Esses laços de empatia, né, eles foram quebrados. Até que ponto a gente consegue restaurar, né, essa empatia? Porque hoje naquela época ele tinha 13, 17, mas daqui a pouco ele está com 20. Em 2023 ele tinha 17, agora ele já é. Mas eles vão se tornar, até, né? eles vão, Adultos. né? Eles vão crescer, vão ficar Sim. adultos. E como é que vai ficar, né? Porque hoje a gente tem a cabeça de um adolescente sádico, perverso, né? E ele vai se tornar o quê? Um adulto? Que adulto é esse? Muito bom. Quando a gente fala de comportamento, todos nós temos uma tendência ao binário, né? Então, assim, bom ou ruim, legal, chato, feliz ou triste. Só que o comportamento, ele é uma barra, assim, um espectro, né? O branco e o cinza, e o preto, né? Então, vai tendo todos aqueles tons no espectro ali. Se a gente parar para pensar, o adolescente em si já é um ser com pouca empatia. De novo, nós estamos falando de uma empatia pequena, do tipo, pega um copo d'água para mim, e fala, se vira para pegar o copo d'água. Porque exatamente nesse pré-frontal é onde se processa essa capacidade De pensar sobre o outro. que a gente até chama de teoria da mente. Então, nós agora, aqui nós estamos numa mesa e nós estamos, deixa eu ver como todo mundo se comporta, onde eu tô, está sendo transmitido, e isso mexe no meu comportamento. Sim. Se o assunto aqui vai para uma coisa de dar risada, tal, meu comportamento muda. Então, essa teoria da mente é a capacidade de ir lendo o que está acontecendo e em tempo real ir ajustando o nosso próprio comportamento. O adolescente tem mais dificuldade disso. Por quê? Ele tem dificuldade de prever consequência. Então, por exemplo, eu posso agora aqui subir na mesa e dar um mortal. Mas Faz sentido, não faz sentido, nada a ver com o tema e tudo mais. Então, eu projeto uma situação, não é legal, volto para o presente e modelo esse comportamento. O adolescente tem a tendência a não prever isso. Então, por isso que a gente vê, de novo, pequenas, assim, o aluno que grita no meio da aula, uma coisa nada a ver, assim, e atos como esse de imensa violência. E é chocante de pensar que até essa gestão do próprio comportamento, quando a gente pega casos lá do Discord, enfim, que, né? Bizarríssimo. Daí pra pior, gente. Não, coisas assim, absurdas e não é adulto fazendo. Porque a gente pensa, deve ter uma mente adulta gerenciando tudo isso. Profissional, né? Sei 15 lá. anos. Absurdo. Então, essa falta de gestão do próprio comportamento, quando ele está exposto a um ódio muito grande, a uma violência muito grande, ele acaba naturalizando. Então, ele vive num ambiente de muita violência, então bater e acontecer tudo isso é uma coisa absolutamente normal. E ele acha que fazendo isso com o outro vai colocar ele numa outra condição. Até mesmo a gente teve a participação eu fiz um evento que a doutora Lisandréia participou. E uma das participantes lá falou assim para ela, os casos de estupro virtual vão pro estupro real? Ela falou, não é o perfil normal. Assim, pode acontecer um caso ou outro, mas não é o perfil. Por quê? Ele só se sente muito valentão e muito forte online. Naquele meio. Às vezes é um menino que você olha assim na vida real, ele é estranho, ele não consegue se comunicar e ele não consegue fazer tudo aquilo. É um menino bom, né? É um menino ali e tal. Tímido. Você não acha que ele vai... Não, ele é não tem a capaz. característica. Isso. Que a gente fica, né, querendo encontrar padrões. Estereótipos. Lombrosiano, né? E o que é muito interessante, quando a gente vai a fundo na vida desses meninos, normalmente também são vítimas de violência, né? Eles também têm um histórico de receber a violência que eles acabam passando para frente, né? Que é aquela velha história quando você passa num ambiente ruim, negativo, a tendência é ou você repete ou você repele. Por exemplo, o pai era alcoólatra... Eu não bebo. Não bebo de jeito nenhum, ou eu repito aquele comportamento. Porque meu pai bebia, eu também vou beber. Então, eles têm muitos casos de exposição, assim, de bullying muito pesado, de violência muito pesada dentro de casa, que ele acaba replicando e passando
para frente essa situação, né? Então, a falta de autogerenciamento, ela de fato, ela é pesada. E aí a gente tem essa questão jurídica, assim, ainda mais agora, como é que põe um adolescente e criminaliza por esse ato, né? O adolescente ele pode, né, responder criminalmente por esse ato, ele deve, inclusive, a mãe aqui está bastante descontente, aí a gente volta, né, com a mesma situação, com a mesma discussão do que a vítima espera, do que o familiar da vítima espera, mas o processo está em curso, né? Agora, uma informação importante aqui, que eu também sou bastante detalhista, é que teriam ameaçado a irmã da vítima depois. E se algum deles, quando maior, cometeu algum crime, até uma coação no curso do processo, aí ele pode responder penalmente já como adulto, se ele já for maior de 18 anos, né? Porque o direito criminal, né, o legislador penal, ele decidiu resolver que 18 anos é a idade e após os 18 anos você passa a responder criminalmente e antes dos 18 você comete um ato infracional análogo a um crime, né? Equiparado a um crime. E biologia não conhece calendário, né? O Exatamente. cérebro está em formação ainda, ele continua, 18 é só uma convenção social, né? Isso, e até 21 anos, né? Menores de 21, a gente ainda tem mais um desconto de pena, né? A gente tem uma atenuante na pena pelo autor ser menor de 21 anos. Mas, assim, é um caso é uma tragédia, é um crime muito bárbaro que me volta a me dar uma sensação muito ruim quando a gente vê tanta exposição de adolescentes, principalmente nos casos do Discord, como você bem falou. A gente vê cada crueldade. Nossa, tá tão difícil a gente encarar essa situação do adolescente, né? Principalmente eu tenho filho, a gente fica pensando, é uma insegurança muito grande do que vai ser daqui para frente. A gente tenta, né, buscar dar um ambiente mais, né, favorável para que eles não tenham atitudes dessa. Mas fato é que a gente tem visto cada vez mais adolescentes cometendo crimes. Em relação à adolescência, é verdade que quantos anos que amadurece esse cérebro? É 20 e tanto? A gente usa 25 de novo, né? 25. O lóbulo pré-frontal. Tipo, um cérebro maduro, onde a gente faz não, agora as decisões são de um adulto. Como eu disse... É chocante que é depois dos 25. Então, é que assim... Ele nunca para... Você entendeu quanto tempo você vai ter que ficar cuidando? Porque eu tô com 14 e 12 na minha casa, né? Começou. Então, grande assim, fase. Pensa que, assim, 14 às vezes é mais difícil que 18, 19, porque já... É mais difícil, porque tipo ainda pelo menos a gente fala... É agora, adolescente. Tipo assim, então assim, criancinha, beleza, 13, 14 fica muito difícil, depois vai melhorando, porque ele já vai criando essas... vai melhorando? Por exemplo, vai. Obrigada por essa boa Vamos pensar notícia. assim, né? Tá. Um ser humano normal. Sim, com uns atenção. psicopata que dão as coisas, Tá, né? não. Vamos pensar um ser humano normal, vai melhorando. Por quê? Existe um conceito que é bastante legal, que é assim, arrependimento é igual cor. Você só sabe o que é vermelho porque você viu o vermelho um dia. É impossível a gente imaginar uma cor que a gente nunca tenha visto. Tá. O cérebro só consegue processar cores que ele já tenha visto. Arrependimento é a mesma coisa. Não dá para aprender um arrependimento. Você passa por algo, se arrepende e aí você registra lá. Olha, a gente foi por aqui uma vez, não deu certo. Na próxima muda o... Não adianta avisar, né? Não adianta avisar. Perfeitamente. Por isso que assim, eu falei, aquela história e tal, mas não adianta. Então, arrependimento também, o adolescente precisa passar por essa situação para que ele crie as próprias trilhas. O que é interessante? Quando você pega alguém de 18, 19, 20, que ainda está nessa formação, as conexões ainda estão se formando fervorosamente, e aí a neurociência vai cravar esse 25, que, de novo, biologia não conhece calendário. Uma vez eu estava dando uma palestra, uma menina falou assim, eu faço 25 amanhã, vou acordar, tipo... agora eu consigo processar. E se a gente pensar, quando a gente faz 40, a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, hoje eu consigo resolver problemas com tanta facilidade que eu não conseguia antes, né? O tal do, eu queria ter essa cabeça hoje quando eu tinha 15. Que ele cai bem. E não tinha literalmente. Se colocar numa ressonância magnética, dá para ver a sua cabeça com 15 e com 40. É diferente.
a quantidade de conexões, porque é a quantidade de experiência e tudo mais. Então, assim, o de 14, ele costuma ser o pico que é a tal da quinta série, né? Isso. Que é um moleque endiabrento lá, de 12, 13. Esse, assim, é o pico da descoberta, porque... Você tá no pico, Paulinha. Eu sei. Paulinha, que É assim, Tô. nem tão pequeno para ser cuidado, nem tão grande para sair sozinho. Então ele tá ali num limbo, né? Eu tenho Os hormônios chegando. Perfeitamente. Eu tenho uma enteada de muito difícil. 15. E eu me lembro, há uns 2 anos, quando ela tava ali com 13, ela era assim, a minha mulher é bancária, né? Então, assim, salto, aquelas roupas assim, muito bem vestidas sempre, ela começou a usar. Então, um decote, um salto alto, né? Ela começou a usar esse tipo de roupa. Mas no dia das crianças queria lá, na Páscoa, queria o ovinho do Ursinhos Carinhosos. É tipo um pé dualidade, no adulto e aquela coisa assim. Só que agora, vai fazer 16 agora no final do ano, já assim, entrou num fluxo já legal. 13, 14 deu muito mais problema do que agora. Entende? Então é como se fosse um gráfico que 13, 14, 15 é um pico, depois vai fazendo isso aqui. Ok. Até 25. Até 25. Legal. Só que o que é importante de ser falado, assim, muito importante ser registrado? O cérebro nunca perde a neuroplasticidade. Se nós tivermos alguém de 100 anos, né? Tem lá o seu avô que você postou recentemente, né? Que a gente acompanha alguém de 100 anos, a pessoa de 100 anos ela ainda tem neuroplasticidade, o cérebro dela ainda está se adaptando. Com uma velocidade menor, dificilmente uma pessoa de 90 anos vai falar assim, quer saber? Vou comprar uma prancha de surf hoje, vou mudar aqui, nem faz um adolescente, mas ele continua. O que acontece? Até 25 é muito forte. Por isso a importância da criação, que é a criança vai ser suscetível ao ambiente que ela está vivendo. Depois, com 40, ela pode criar uma família, pode entrar no eixo, vamos dizer assim? Pode. Qual que é o grande problema? É uma casa que o segundo andar tem produtos de primeira, mas a infraestrutura tem produto de baixa qualidade. Sempre vai ter uma rachadura, uma trinca. Análise, né? Uma dificuldade que aí vai buscar na terapia e tudo mais, mas aí a pergunta é, quantas pessoas no Brasil têm acesso à terapia, por exemplo? Sim. Né? E aí a gente vai caindo nesses outros problemas.